Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Esdras. Vamos ler Esdras 4, 5 e 6. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, viu? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Esdras 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e o atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Subornaram oficiais para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano deles durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. A oposição dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Do comandante Reum e do secretário Sinsai, com o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Sussã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, dos seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, enviamos esta mensagem ao rei a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é rebelde, problemática para reis e províncias e um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos o rei de que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates.
aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízos. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes na presença de Reum, do secretário Sinsai e dos seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 5. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então, perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Esdras 6. O decreto de Dário. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte memorial: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos:
Que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 60 côvados de altura por 60 côvados de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem o templo de Deus do seu antigo local. Além disso, promulgou o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. O que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado, e que a sua casa seja transformada em um monte de entulho. Que Deus, que fez o seu nome habitar ali, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. A dedicação do templo. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram diligentemente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram
com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, dando-lhes força na obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Finalizamos uma leitura aí de altos e baixos, né? De tentativa de travar essa reconstrução do templo de Deus, né? E uma leitura cheia de cartas, né? Então, em algumas Bíblias é legal que ele dá certinho o formato ali das cartas, né? Realmente seriam cópias de cartas que foram trocadas aí o tempo inteiro. Desde o capítulo 4 até o capítulo 6, a gente vê cartas sendo enviadas. E começando ali, né, falando sobre Esdras 4, né? Esdras 4, ele faz uma mistura de tempo aqui, né? Ele começa ali do versículo 1, né, até o versículo 5, falando sobre a oposição à obra. Que obra era essa? Era a do templo, que foi quando eles fizeram a primeira caminhada, né, de volta dos exilados. Lembra, a gente falou aí disso no episódio anterior, que foi Zorobabel, né, junto com os outros líderes, comandando essa primeira leva de pessoas para voltar para Jerusalém para construir o templo. Tanto é que Ciro devolveu os utensílios do templo, deu ouro, prata e tudo mais, para eles reconstruírem, né? Só que aqui, quando a gente começa essa leitura do capítulo 4, fala que os inimigos de Judá e Benjamim, quando souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, usando de má fé, porque daí eles vêm e falam assim, ó, nós vamos ajudar nessa obra, porque como vocês, nós buscamos os Deus de vocês e temos sacrificado a eles desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Então aqui, gente, já o próprio povo ali, Zorobabel e os amigos, né, que fala que Zorobabel, Jesua e os demais comandantes da família responderam para eles, porque já sabiam que eles eram um povo que era inimigo, né? E aonde estava sendo a reconstrução do templo? Em Judá, Jerusalém. E eles eram inimigo de quê? De Judá e Benjamim. Então, como que eles estavam ali indo de bom coração, né? Eles estavam querendo era atrapalhar aquela construção. E eles eram politeístas. Eles podiam sim estar fazendo adorações e sacrifícios a Deus? Com certeza podiam, porque assim como Deus, eles faziam sacrifício a vários outros. Então, ali, Zorobabel e os outros chefes foram falar, olha, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E aí, o que acontece? Eles, né, ficam, vamos dizer assim, irritados e tudo, e eles começam a desanimar o povo de Judá e a atrapalhar ali durante aquela construção, tanto do reinado de Ciro e de Dário. Então eles ficam ali frustrando o povo, enchendo o saco, para eles não construírem de forma fluida o templo, né? E aqui mostra que ele ficou, durante esses dois reinados, aterrorizando, vamos dizer assim, o povo. E quando a gente já vai para o versículo 6 até o versículo 24, ele já pula para o reinado de Xerxes e Artaxerxes. Aqui, gente, já é um outro momento, já é um momento, vamos dizer assim, mais futurístico para aqui esse relato da história. Porque do 1 ao 5 era a construção do templo e tinha esses dois reinados, Ciro e Dário, que a gente vai ver essa discussão ao decorrer do capítulo 5 e 6. E aqui, esse reinado de Xerxes e Artaxerxes foi o momento onde eles conseguiram interferir, mas já não era na construção do templo, porque o templo já havia sido construído. A gente vai ver isso já no capítulo 6, que eles até comemoram e tudo mais. Então, aonde eles conseguem interferir utilizando do poder dos reinados? É na construção dos muros, né? Que daí fala até que eles brecaram a construção, mandando carta lá para o rei e tudo, mostrando como eles eram um povo rebelde e tudo mais.
E como aqueles reis não tinham tanta noção assim do que era realmente, né? Eles aceitaram aquela carta, foram atrás e viram que o povo era rebelde e pararam aquela construção dos muros de Jerusalém, não do templo, porque o templo ele é finalizado no reinado de Dário. Então foi Ciro, Dário, Xerxes e depois Artaxerxes. E aqui a gente já começa falando sobre no início do reinado de Xerxes, tá bom? E é legal da gente só perceber que uma das desculpas, né, que o povo usa para encher vamos dizer assim, o saco, né, ali de Artaxerxes, né, é sobre os impostos, né? Então, essa é uma das coisas que eles colocam até no versículo 13, né? Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Como se eles estivessem muito preocupados realmente, Nossa, com o né, rei. com o que o rei estava ali conseguindo, né, acumular de dinheiro. E a resposta do rei realmente é sobre isso, né? A resposta dele vem ali falando no 20, né? Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Então, tipo assim, quando o rei, né, o Artaxerxes, foi atrás dos documentos, ele realmente viu que já houve reinados fortes ali e que o povo era um povo, vamos dizer assim, independente, né? E daí falou, não, então, peraí, não vamos deixar. Por isso que manda ali, né, parar essa obra, não querendo que, com medo de Jerusalém voltar a tornar-se Poderosa, né? Uma uma potência. potência. E no capítulo 5, né, como a Sayuri acabou de explicar, a gente agora volta lá para o reinado de Dário, né? E aqui começa, né, já falando que o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Isso que é legal, gente. A gente tem na Bíblia, né, os livros do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que a gente vai ler mais para frente aí. Mas fala aqui que esses profetas, né, o Ageu e Zacarias, começam a profetizar para Judá, para Jerusalém e para os judeus. E através dessas profecias, né, que aqui não detalha quais foram essas profecias, mas lá no livro de Ageu e Zacarias vai ter, fala que o povo começaram a reconstruir o templo de Deus. Então, aparenta que teve algum período que as pessoas pararam ou desanimaram, como a Sayuri leu ali, né, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 4, ficavam, né, tentando desencorajar o povo. E provavelmente houve aqui algum momento que o povo parou, né? Talvez por falta de mão de obra, ou talvez por desanimados, eles pararam. Mas quando ocorrem essas profecias ali, o povo se anima e volta a reconstruir o templo de Deus, né? E daí, no versículo 3 fala que Tatenai, ele era um governador do território a oeste do Eufrates. Então, a oeste do Eufrates, antigamente ficava a tribo de Manassés. Então, aqui já é outro povo, né? Não é mais eles, mas eram ali algum povo provavelmente também inimigo dos judeus, né? Então eles ficam a oeste ali de Eufrates e daí fala que ele mais Setar-Bozenai vai até a Jerusalém, vai até o templo que está sendo reconstruído e já ali já começa, né, falando quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Então ele já vai ali tirar satisfação e ainda pede o nome dos líderes, né? De quem que estava à frente daquilo. É realmente muito parecido com o que a Sayuri leu lá do versículo 1 ao versículo 5. É tipo assim, aquela inveja, né? Você vê ali um templo, né, gigantesco sendo reconstruído, tipo, para um deus deles. Peraí, quem que é esse povo aí? Por que voltou essa reconstrução? Quem que ordenou isso, né? E daí fala, né, que o povo não respondeu nada, ficaram todo mundo quieto ali, mas que os olhos do seu Deus, né, os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar e continuaram ali até que recebessem alguma ordem realmente de Dário. Então, só para vocês entenderem, era como se os judeus fossem uma colônia, né, ali do rei Dário, que era dos assírios. Mesma coisa que aconteceu
no período da Babilônia. Então, na época, Nabucodonosor era o rei supremo ali. Então eles falaram, olha, a gente vai construir até que Dário dá uma resposta. Então daí Tatenai e Setar-Bozenai escrevem uma carta ao rei falando ali o que estava acontecendo. E daí ele começa, né, ao rei Dário, paz e prosperidade. E é muito legal que essas cartas, elas parecem que elas têm um tom, assim, né, no começo todo bem formal, né, desejando ali coisas ao rei, como se eles realmente, né, e é uma coisa normal, assim, né, daquela época. Realmente estavam preocupados ali com o rei, né, com o rei não perder um território, ou o rei não perder, deixar de ganhar impostos, eles estavam, só que na verdade, essa, né, era só a máscara ali, o desejo por trás era outro. Então, daí eles contam ali, né, que foram até Judá, no templo do grande Deus, e o povo está reconstruindo aquele lugar com pedras, né, e primeiro começa a detalhar sobre isso. Daí depois fala, olha, mas quando eu perguntei quem autorizou e quando eu perguntei quem que era a pessoa responsável, nada me disseram, né, e ali na verdade coloca, esta é a resposta que nos deram, somos servos do Deus, né, tipo assim, não disseram nada, né, só que falaram, que foi os judeus ali explicam tudo o que aconteceu com eles, né? Os israelitas que estavam ali, né? Explica tudo o que aconteceu com eles, desde ali da tomada e a destruição daquele templo. E daí no final, no versículo 17, eles terminam a carta colocando: agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. E aí, né, no capítulo 6 é aonde vem a resposta de Dário, né, gente? E só fazendo uma recapitulação. Lá no início do capítulo 4, ele começa mostrando que eles encheram o saco dos israelitas ali durante a construção, mas só foi Xerxes e Artaxerxes que brecaram, vamos dizer assim, a construção. E dá a entender que realmente eles ficaram tentando tanto enchendo o saco ali dos israelitas construindo, como com os reinados, mandando essas cartas, todo tentando de alguma forma ser respondidos, né, ser atendidos, vamos dizer assim, e tentaram, vamos dizer ali, Ciro, Dário, e aí só depois Xerxes e Artaxerxes, então eles não desistiram. E a resposta de Dário foi, assim, pior do que eles podiam imaginar, né? Exatamente. Porque Dário realmente foi fazer uma pesquisa, assim como eles aconselharam, né? Se o rei, né, parecer bem, faça uma pesquisa nos arquivos e vê se realmente o rei Ciro havia ordenado, né? E aí, Dário faz essa pesquisa e encontra um rolo numa cidadela. Quando fala cidadela, parece que é tipo assim um municípiozinho, né? Em algo muito pequeno, de Equibatana, na província da Média. E nela estava escrito, né? No primeiro ano do reinado do rei Ciro, ele promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém e disse, né, para que o povo reconstruísse como local destinado à apresentação de sacrifício e que se lançassem seus alicerces. Ele terá tantos tamanhos, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Até aqui você já olha e fala assim: caramba, o rei Ciro realmente estava a par dessa reconstrução e estava apoiando financeiramente essa reconstrução da casa de Deus, né? E é isso que a gente vê lá no comecinho, lá no capítulo 1, quando o povo é liberado, né? Então, aqui ele está fazendo apresentando o que o rei Ciro já tinha falado, né? Porque aqui o rei Ciro não existia mais, já tinha morrido e era Dário. Então, aqui ele faz uma cópia, né? Do que Ciro tinha promulgado, né? Decretado. E ainda ele continua, né? No versículo 6. Então, agora, Tatenai, governador do território situado, não interfira na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem o templo de Deus no seu antigo local. Além disso, ele promulgou o seguinte decreto a respeito do que vocês farão
por esses líderes, né, dos judeus na reconstrução do templo de Deus. Aí agora piora mais ainda, né? As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido no território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. O que for necessário, novilho, carneiro, tudo mais, para ser oferecido como holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, azeite, tudo, conforme for solicitado pelos sacerdotes de Jerusalém, tudo deverá ser entregue o que? Diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. E ali, então, gente, era assim, Ciro já tinha mandado um decreto muito forte para que a tesouraria do rei custeasse essa obra, e o povo ali, né, Tatenai e os outros, Setar-Bozanai, tentando brecar e pedindo ainda, né, que ele fosse até os arquivos e ver se realmente Ciro havia feito isso. E quando Dário viu que realmente Ciro tinha feito aquilo, ele vai e emite ainda um decreto em cima daquilo, falando, além dessa reconstrução, as ofertas, os holocaustos que os israelitas necessitassem, os governadores daquela região, logo, Tatenai, Setar-Bozanai, que estava tentando impedir, deveriam auxiliar. Então aí era pior ainda, né? Eles pagariam, né? Então, assim, não é eles teriam que tirar do dinheiro deles, mas o tributo que eles tinham que pagar, tanto, né, Tetanai como Setar-Bozenai, eles tinham que pagar um tesouro, era um imposto ali. Então, Dário agora fala, desse imposto que vocês pagam, é esse dinheiro que eu vou utilizar para reconstruir. Então, assim, no fundo, não é aquele, como a gente fala, né? Ah, quem paga a conta do político, né? É nós, os brasileiros, o povo. É exatamente isso. Dário está falando, ó, é o fundo, né? A tesouraria, o que eu recolho de vocês é o que vou usar para sustentar a obra ali do que povo, vocês né? estão tanto tentando brecar Exatamente. também, né? O tiro saiu pela culatra, é aquela velha Exato. história. Era melhor ter deixado do jeito que estava do que piorar, né? Porque ele ainda coloca no versículo 11, né? Eu determino que se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe o corpo com a viga tirada da sua casa e deixe-no empalado, e que a sua casa seja transformada em um monte de entulho. Então, era assim, para a pessoa ficar realmente quieta no canto. E depois vem sobre a dedicação do templo, né? Eles conseguem, né, construir todo o templo, e aqui na Bíblia, nas explicações, fala que isso demorou cerca de, vamos dizer assim, 20 anos, entre o povo ficar atrapalhando, eles ter que parar a obra e tudo mais, levou-se 20 anos, né, para essa reconstrução. E Tatenai, governador do território situado a oeste, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram diligentemente, né? Eles tiveram que realmente dar esses sacrifícios, dar todo esse dízimo, né? Esses impostos para a construção do templo e não atrapalharam. Então aqui finaliza, né? Mostrando sobre essa construção, né? Sobre essa dedicação do templo e também a celebração da Páscoa quando o templo já foi finalizado. Então, aqui, vamos dizer assim, esses 5 e 6 estava explicando sobre o versículo 1 ao 5 do capítulo 4. Aí, agora, depois de toda essa celebração e tudo mais, aí sim que vai vir o reinado de Xerxes e Artaxerxes, que vai brecar de novo, gente. Mas aí já é a construção de muro, tá? Exatamente. E é legal que eles mostra que eles retomaram as atividades, né? Igual a celebração da Páscoa. A gente já leu ali no período dos reis, né? Antes do exílio, que muitos já nem praticavam mais a Páscoa, né? Então aqui mostra que agora eles voltaram e estão fazendo, né? Buscando aí fazer tudo conforme o que eles Deus. tinham, né? As escrituras que eles tinham desde lá de Moisés, todas as ordenanças, né? Sacrifícios, ofertas e também a celebração da Páscoa. Exatamente. E aqui mostra, né, esse coração aquebrantado, esse reconhecimento, né, de que, ixi, fizemos errado, então agora não é tarde demais para a gente fazer certo, né? Então, a partir de agora, vamos fazer certinho. Se Deus
tinha já colocado lá em Levítico como ordenança que essa festa de 7 dias, né, de pão sem fermento deveria ser feito, que a celebração da Páscoa deveria ser feita, que a dedicação do templo deveria ser feita. Então, se Deus pediu, vamos fazer, né? Porque ninguém quer passar de novo por outro exílio. Então, é isso que a gente está vendo aqui durante essa leitura do livro de Esdras. E tem muito mais ainda para a gente estar lendo. Então, já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho, porque tem mais episódios sobre Esdras, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!